energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Eu não quero nada menos do que a Luana no chat. Eu não quero nada menos do que o alto astral de Luana no chat. Nada menos que o dela importa hoje. É isso. É isso. Ela tá desde o começo falando assim, caraca, vai ter aula do Alanzinho. Vai ter dentro Alan, uhul, vamos ficar felizes, isomeria, era tudo que eu mais queria no dia de hoje, vambora, uhul. Nada menos que isso. Caraca, hoje vai ter aula do Alan, vai ter aula da Camila, caraca, e tava torcendo por terça-feira. É ou não é? Nada menos do que isso. Salve, salve. Tiaguinho, tu é o cara. Tiaguinho, tu é o cara. Pediu um salve, mandei o salve daquele jeito, ou não é? Ai, meu Deus do céu, gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Cá estou eu, quem vos fala é o professor Alan Rodrigues, o futuro ex-careca, e cá estamos nós para poder conversar sobre a nossa segunda aula de isomeria, que é a aula de isomeria espacial. A nossa primeira aula foi de isomeria plana, que aconteceu na semana passada. Essa semana a gente vai conversar sobre isomeria espacial, sobretudo sobre dois casos de isomeria, que são as isomerias conhecidas como... Ih, não tá passando, meu querido. Às vezes dá um tchu-tchu-tchu, né? Foi. Beleza. São esses dois casos de isomeria, esse vai ser o nosso objetivo e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Mas como vocês já me conhecem, eu não sou o cara de usar apresentação, nada contra, mas eu gosto é disso aqui. Vem comigo, que o quadro já tá daquele jeito que vocês estão acostumados, daquele jeito que vocês gostam, porque hoje o nosso bate-papo é um bate-papo super fundamental, onde a gente vai conversar sobre isomeria espacial. Quero começar chamando a atenção de todos e de todas do segundo nome que a gente utiliza aqui dentro. Nos dias atuais, olhando para os vestibulares que têm aparecido para vocês, vocês conseguem notar, se vocês já tiveram curiosidade de observar, que muitas questões o cara está utilizando esse nome que está aqui. Estereoisomeria. Estéreo tem a ver com espacial. Se você pega um som estéreo, não é um som mono. Som mono sai de um lado só. O som estéreo sai dos dois. É aquele som que você consegue escutar de modo tridimensional. É isso, gente. Estéreo tem a ver com espacial. Então, é muito comum, ou tem sido muito comum, as questões pedirem para vocês quais são os estereoisômeros da molécula tal. Então, quando a gente fala sobre estereoisômero, eu estou tratando de isômero espacial. Ou seja, eu estou tratando ou da situação do que a gente chama de isomeria geométrica, que é o nosso bate-papo agora, ou a gente fala sobre isômeros óticos. Tudo bem? Vamos com calma para a gente poder começar a conversar sobre isso? Bom, primeiro caso de isomeria que eu quero conversar com vocês é a isomeria geométrica. Talvez vocês tenham aprendido isso como isomeria cis e trans. Isomeria cis e trans. Calma. Alan, por que você não abriu parênteses aqui e escreveu cis e trans? Eu não fiz isso porque o nome ou os nomes cis e trans
Eles acontecem em condições específicas nessa isomeria geométrica. E calma que eu vou elucidar essa questão para vocês conforme a nossa aula for caminhando. Tudo bem? Bom, vamos com calma aqui. Eu quero dizer para vocês que uma isomeria do tipo isomeria geométrica pode acontecer em cadeia aberta, como tudo que está aparecendo para vocês nesse quadro, ou ela pode acontecer em cadeia fechada, que eu já vou te contar. Tudo bem? Vamos começar falando sobre cadeias abertas, porque quando a gente entrar em cadeia fechada vai ser muito parecido. Tudo bem? Bom, vamos lá, galera. O que está acontecendo aqui? Quando a gente tem uma cadeia aberta, qual é a condição de existência da isomeria geométrica, ou como vocês, ou muitos de vocês aprenderam, a isomeria cis e trans? Para que essa isomeria ela aconteça, eu preciso de uma ligação química estática. Como assim uma ligação química estática? Quando você tem uma ligação simples, ela tem livre rotação no próprio eixo. Eu quero uma ligação estática, ou seja, eu quero uma ligação que seja de fato não móvel, entende? Que seja estática. Quando a gente tem uma ligação dupla, essa ligação dupla ela é estática. Para você fazer uma rotação, você teria que quebrar essa ligação, entende o que eu estou dizendo? Então, a primeira condição de existência de isomeria geométrica em cadeia aberta é que ela tenha ligação dupla, entre carbonos, evidentemente. Tudo bem? Esse tipo de ligação é uma ligação estática e impede a livre rotação dentro do próprio eixo. Tá, beleza. Então, a primeira condição de existência em cadeia aberta é você ter a ligação dupla. Tá, mas além disso, o que mais a gente vai ter? Quando a gente tem essa ligação dupla, existindo, isso vai acabar gerando em cada um dos carbonos que compõem aquela ligação dupla, dois grupos ligantes. No carbono da esquerda você vai ter o grupo alfa e o grupo beta, que eu coloquei de modo genérico para vocês. E no carbono da direita você tem os ligantes gama e teta, coloquei de modo genérico. Para que essa isomeria aconteça, simultaneamente a gente tem que ter a ligação dupla. 2, esses dois ligantes precisam ser diferentes entre si. E 3, esses dois ligantes também têm que ser diferentes entre si. Então, para que a gente tenha isomeria geométrica em uma cadeia aberta, eu tenho que ter a dupla e os ligantes laterais do carbono precisam ser diferentes entre si. Por exemplo, olhando aqui embaixo, nesse caso, eu vou ter a isomeria geométrica. Como é que eu sei disso? Eu tenho a ligação dupla, esse cara é diferente desse e esse cara é diferente desse. Então percebam que simultaneamente eu respeito esses 3 pontos. Ter a ligação dupla carbono-carbono, você ter os ligantes do carbono da esquerda diferentes e do carbono da direita também diferentes. Tudo bem? Quando isso acontece, a gente tem isomeria geométrica. Tá, mas e aí, Alan? Isomeria não é a área da química que eu estudo compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula? Sim. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Se você colocar, por exemplo, nessa situação, os 2 cloros para cima, ou se você colocar um cloro para cima e um cloro para baixo, isso vai produzir moléculas que são diferentes entre si. Ah, professor, mas isso aqui é diferente disso? Com certeza, mano. Não existe nenhuma rotação, nem da molécula como um todo, nem uma rotação da ligação que faça esse composto se transformar nesse. Então, de fato, eles são diferentes. Então, de fato, eles são isômeros. Tudo bem, meus amores? Beleza? Tá, mas e aí? Se eles são compostos diferentes, como é que eu diferencio um do outro? Quando a gente trata de isomeria geométrica, quando os ligantes laterais sendo iguais... Você consegue tirar essa barra para mim, Renanzinho, rapidinho, por favor? Quando a gente tem os ligantes dos carbonos vizinhos sendo iguais entre si, eu posso dizer que ali dentro existe a isomeria cis e trans. Eu só posso usar cis e trans nessa circunstância, mano. Eu só posso usar cis e trans quando os ligantes laterais, eles são iguais entre si. Se eles forem todos diferentes entre si, como acontece aqui, nessa situação eu não posso usar cis e trans. Mas calma que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos lá? Olha só, galera, eu poderia aqui analisar pelo cloro ou eu poderia analisar pelo hidrogênio. Nessa situação daqui,
Quando os ligantes, que são ligantes iguais, eles estão para o mesmo lado da dupla, ou para o mesmo lado do plano de simetria, eu chamo isso de isômero cis. Como assim? Se eu traçar aqui um plano de simetria contendo a ligação dupla, o que vai acontecer? A gente vai ter, ou analisando pelos hidrogênios, ou analisando pelos cloros, esses caras para o mesmo lado. Tudo bem? Quando eles estão para o mesmo lado, eu chamo de cis. Agora, se eu passar a linha contendo a ligação dupla e eu tiver um para cima e um para baixo, a gente vai ter o isômero chamado de isômero trans. Tudo bem? Então aqui o cis para o mesmo lado, aqui o trans para lados opostos. Trans, gente, lembra de transversal, sacou? Isso ajuda um pouquinho a tua vida a reconhecer quem é o cis e quem é o trans. Tudo bem? Isso vai gerar compostos diferentes, inclusive na nomenclatura deles, essa diferenciação tem que ser colocada. Por exemplo, nessa situação aqui, a gente vai dizer que esse cara, ele é o cis 1,2 dicloro eteno. E nesse caso aqui de cima, a gente vai ter o trans 1,2 dicloro eteno. Esse é o nome do cara. Beleza? Então notem que a diferenciação dos compostos também tem que surgir no nome, até porque o nome é a essência do negócio. O nome é a identidade do composto. Tudo bem? Agora, deixa eu te chamar a atenção de um detalhe que eu tenho visto aparecer com uma certa frequência. O nome cis corresponde a um tipo de isômero chamado de isômero Z. Como assim, Alan? Isômero Z. E o isômero trans, ele corresponde a um isômero chamado de isômero E. Beleza? Alan, da onde vem isso? Isômero Z e isômero E. Lembra que eu falei para vocês que a nomenclatura cis e trans era uma nomenclatura específica quando os ligantes laterais eles eram iguais entre si? Lembra quando eu falei isso para vocês? Quando a gente tem isomeria ou a nomenclatura cis e trans, é quando os ligantes laterais eles são iguais entre si? Os nomes Z e E são nomes mais gerais. Esses nomes eles servem para quando a gente tem isômeros onde os ligantes laterais eles são iguais entre si, só que eles também servem para quando a gente tem situações como essa aqui embaixo. Aqui, quando esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, onde todo mundo é diferente entre si, a gente pode dizer, a gente pode tratar isso aqui como isômero cis e trans, depois eu mostro, desculpa, a gente pode tratar como isômero E e Z, que eu daqui a pouco mostro para vocês, mas aqui eu não posso usar as nomenclaturas cis e trans. Tudo bem, gente? Só queria colocar os pingos nos is aqui, sobretudo para a galera que vai fazer prova específica, que eu acho que esse é um detalhezinho que pode aparecer para vocês. Tudo bem? Tá, vamos lá. Então, Alan, aqui eu poderia usar Z 1,2 de cloreteno? Sim. Poderia usar trans 1,2 de cloreteno? Sim. Ó, para poder ajudar a tua vida, para poder facilitar e você lembrar, ó, Z, lembra disso aqui, ó. Lembra de juntos. Z, lembra de juntos. Então, os dois para o mesmo lado. Lembra de juntos. E o E, você vai lembrar de eparados. Juntos e eparados. Juntos para o mesmo lado, eparados para lados opostos. É claro que não vem disso esse Z e esse E. Ele vem de palavras em alemão que significam juntos e separados, mas eu não vou me propor a falar aqui em alemão, porque eu não tenho essa habilidade, beleza? Mas óbvio que essa brincadeirinha de juntos e eparados pode ajudar bastante a tua vida, beleza? Tudo bem? Então, guarda essa informação e eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só colocar uma dupla aqui que eu tinha esquecido. Quero colocar para vocês aqui essa moleculona, onde eu estou mostrando isso para vocês, e eu quero saber, em cada uma das situações, quando é que a gente vai ter o isômero cis e quando é que a gente vai ter o isômero trans. Olha para esse composto e me diga onde é que é cis, onde é que é trans. Tudo bem?
Vem comigo? Olha só, meus amores. Nessa primeira situação, onde eu tenho uma ligação dupla, ele vai ser cis ou vai ser trans? Vamos com calma? Ó, esses carbonos da dupla, eles vão apresentar, além de tudo, eles vão apresentar átomos de hidrogênio. Olha lá, átomos de hidrogênio. Fez sentido? Você consegue perceber que aqui os átomos de hidrogênio, eles estão para baixo? Se eles estão para baixo, eles estão para o mesmo lado. Se estão para o mesmo lado, é cis ou trans. Se está para o mesmo lado, esse cara daqui, ele vai ser para a gente cis. Tudo bem? O cis, ele vai fazer esse arco, sacou? Ou arco para cima, ou arco para baixo. Ou arco para um lado, ou arco para o outro. Agora, olha para essa situação que aconteceu aqui. Nessa situação aqui, a gente vai ter um hidrogênio apontando para cima, um hidrogênio apontando para baixo. Percebam o plano de simetria que está passando por aqui? Um está para cima e o outro está para baixo. Logo, eu vou dizer para vocês que isso daqui é o isômero trans. Ou o isômero E, que é o isômero E parado. Beleza? Um é o cis e o outro é o trans. Olha como é que fica o cis, olha como fica o trans. Beleza? Vamos lá. E esse caso daqui? Nesse caso daqui, a gente vai ter um hidrogênio para cá, a gente vai ter um hidrogênio para cá. Se você traçar o plano de simetria passando pela dupla, você percebe que os hidrogênios estão para o mesmo lado. Se eles estão para o mesmo lado, esse cara daqui, ele vai ser um isômero cis. Beleza? Então, cis, trans e cis. E aqui? Não fez o zigue-zague? Ah, vai! Nesse caso, quando a gente constrói esse zigue-zague, nesse hidrocarboneto, é um fato que a gente vai ter aqui o isômero trans. Isômero trans. Tudo bem? Alan, e nesse último caso aqui? Cuidado, gente, porque nesse último caso não tem isomeria cis e trans. Sabe por quê? Se você for olhar para os hidrogênios, você vai ter aqui os hidrogênios dispostos desse jeito. Então, se eles estão dispostos desse jeito, nesse carbono que está aqui, ele tem dois hidrogênios, ele tem os mesmos ligantes, e para que a gente tenha essa isomeria, esses dois caras que estão aqui, eles precisam ser diferentes entre si. Tudo bem, gente? Beleza? Tô vendo a galera respondendo aí, cara. Mandaram bem, mandaram bem. Isso aqui já apareceu aqui no Rio de Janeiro na prova da UERJ. Não sei se vocês conhecem, mas é o vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Por sinal, aproveitar esse momento, aproveitar que a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? E dizer para a galera do chat que hoje é o último dia de inscrição no exame, no primeiro exame de classificação da UERJ. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Beleza? E é claro, não é só se inscrever, tem que pagar a taxa se você não for isento, tá? O pagamento é até amanhã, beleza? Não esqueçam disso, tá, povo? Alan, mas se todos os ligantes forem diferentes entre si? Se todos os ligantes forem diferentes entre si, eu não posso usar cis e trans. Eu tenho que usar somente as nomenclaturas Z e E. E aí, Alan, o que eu faço? Vamos com calma? Olha só, se todos os ligantes são diferentes, não dá pra gente comparar esse lance de igual para o mesmo lado ou igual para lados opostos. Eu tenho que criar um outro parâmetro. O parâmetro que a gente utiliza é pelo número atômico. Então eu vou até a tabela periódica e procuro o número atômico dos elementos. Como assim? Olha só, se eu for na tabela periódica, eu vou perceber que o número atômico do oxigênio, é igual a 8. Esse Z não é esse Z, tá, gente? Esse Z é a representação de número atômico. Se eu for na tabela periódica, como o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela, o seu número atômico é 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o que tem maior número atômico. Então, entre o oxigênio e o hidrogênio, o que tem maior número atômico vai ser esse daqui. Então, entre o oxigênio e o oxigênio tem maior número atômico, então eu marco esse cara desse jeito. Tá, mas e aí, Alan? E aí é o seguinte, vamos para o outro lado. No outro lado, se você perceber, o átomo que está ligado diretamente ao carbono, que é o carbono da dupla, também é carbono. Então aqui ficou igual. Quando a gente tem uma igualdade, eu tenho que passar para o próximo átomo. Repara,
Esse CH3 que tinha aqui, eu vou escrever assim, ó, CH2 e H. É como se eu tivesse um C, H para cima, H para baixo e esse H sequencial. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque eu vou ter esse grupo literalmente igual a esse grupo. O que for igual, eu não vou considerar, eu tenho que partir para o próximo. No próximo, o que você percebe? Aqui eu tenho carbono, que tem número atômico 6 pela tabela periódica, e agora surgiu para a gente um hidrogênio, que tem número atômico 1. O que está acontecendo? Aqui a gente vai ter um número atômico maior, por consequência eu vou marcar ele. Então nota que a gente olha pelo número atômico, gente, não é pela massa. Tem lugar que não ensina certo. Não ensina certo porque o jeito certo de você verificar é pelo número atômico e não pela massa. E é desse jeito. Se tiver alguma coisa igual, você olha para o próximo. E aí o que aconteceu? Os dois grupos de maior massa estão para o mesmo lado da dupla. Então esse cara, ele vai ser o isômero Z ou ele vai ser o isômero E? Se está para o mesmo lado, eles estão juntos. Isso aí. Então aqui a gente vai ter o isômero Z. Beleza? Então esse cara é o isômero Z. Alan, posso falar isômero cis? Não, não posso falar isômero cis. Beleza? Tá? Cis somente se os ligantes laterais fossem iguais. Beleza? Bom, faz o seguinte, quero que vocês tirem um print dessa tela. Tira um printzão e vamos falar de situação de cadeia fechada, que é muito semelhante, baby. É muito semelhante. Vou apagar aqui. Muito semelhante. Vamos lá, letra B, e vamos falar de situação de cadeia fechada. Vamos nessa. Vamos tentar entender aqui a parada. Olha só, meus amores. Vamos nessa. Let it go. Letra B. Letra B. Vamos falar aqui, então, de cadeia fechada. Quando a cadeia ela é uma cadeia fechada, a gente não vai se preocupar com a existência da dupla, porque não tem que ter a dupla. Tá? Como assim? Vamos lá. Se eu chegar para vocês e colocar, por exemplo, uma situação tipo essa daqui, ó. Vou chegar para vocês e vou colocar uma situação de cadeia fechada, tipo essa daqui. Vou botar uma reticências aqui, só para dizer que a cadeia ela é de fato uma cadeia fechada. O que acontece? Eu não tenho que ter a dupla. Eu não tenho que ter a dupla. A ligação tem que ser simples aqui. E agora? E agora é o seguinte, a gente precisa, em cada um desses carbonos, ter ligantes diferentes. Tá, como assim, Alan? Como assim? Vou mostrar para vocês entenderem a parada. Lembra que, quando a ligação ela é pintada, a gente tem uma ligação para frente, e quando a ligação ela é tracejada, a gente tem uma ligação para trás? Qual é a ideia aqui? Alfa, beta. Então vamos lá. Alfa tem que ser diferente de beta. E gama e teta. Gama precisa ser diferente de teta. É bem semelhante à cadeia aberta. O que vai mudar agora é que não tem que ter a ligação dupla, mas a cadeia tem que ser fechada e o fato de ser fechada impede a livre rotação no próprio eixo. Beleza? Tá, então, por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar o seguinte, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar para vocês a seguinte substância, vou colocar aqui esse composto daqui, ó. Vou botar desse jeito, aí eu vou colocar pintado aqui. Vou botar para vocês pintado aqui uma hidroxila. Tracejado, eu vou colocar um CH3. Aí eu vou botar aqui pintado um CH3.
e tracejado uma hidroxila. Bom, o que você está percebendo aqui? Bom, vou traçar a simetria contendo os carbonos da ligação simples. E aí o que acontece? Bom, eu poderia olhar aqui pelo CH3 ou eu poderia olhar pela hidroxila, tanto faz, porque os ligantes laterais estão iguais. Tá, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que uma hidroxila está para frente e uma hidroxila está para trás. Ou eu poderia analisar, um CH3 está para trás e um CH3 está para frente. Repara que eles estão desse jeito, hidroxila para frente, hidroxila para trás. Ou CH3 para frente, CH3 para trás. Nessa situação, ele vai ser o isômero cis ou ele vai ser o isômero trans? Ué, eles não estão para lados opostos? Posso ver pela hidroxila ou posso ver pelo CH3. Tudo bem? Se eu tenho a hidroxila uma para cima e outra para baixo, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que esse daqui vai ser para gente o isômero trans. Ou eu posso dizer que esse daqui é o isômero E. Tá? Tanto faz como é que a gente vai dizer. Beleza, povo? Então é assim que a gente faz análise quando a cadeia é fechada. Não tem que ter a ligação dupla ali dentro. Tudo bem? Beleza? Bom, primeira etapa do nosso dia foi super resolvida e deu pra gente contar bastante coisa aqui dentro, inclusive chegar numa parte mais específica. Agora, eu quero falar pra vocês o seguinte. Beleza, Alan, entendi, show de bola, bonitinho, e aí? E aí é o seguinte. Eu falei para vocês que na isomeria espacial a gente vai ter dois casos, não é isso? Eu tenho a isomeria geométrica, como eu mostrei para vocês, essa isomeria é chamada de isomeria EZ, e agora a gente pode partir para o nosso número 2 e falar sobre isomeria ótica. Vamos lá, porque esse é um ponto bastante frequente em prova para vocês. Vamos lá. Isômero ou isomeria ótica. Alan, o que são isômeros óticos? Vamos lá. Isômeros óticos são compostos capazes de desviar o plano da luz polarizada. Professor, não entendi foi nada. O que é isso? Compostos capazes de desviar o plano da luz polarizada? Meu Deus do céu, não sei o que é isso. Calma, vem aqui comigo para a nossa apresentação que eu quero mostrar um negócio para vocês. Olha para essa imagem que eu trouxe aqui. O que está acontecendo, gente? Quando você tem uma luz que sai direto da fonte, ela sai como uma luz natural ou uma luz não polarizada. O que isso significa? Significa que se a luz é uma onda, existem vários planos de vibração que faz com que ela seja, enfim, de fato emitida. Então, quando a luz ela sai da fonte, quando ela sai como uma luz natural, ela sai com vários planos de vibração, uma vez que ela é uma onda. Então, entenda como plano de vibração, literalmente, por onde aquela luz, né, aquela onda, ela está vibrando. Então, ela pode estar vibrando nesse plano, ela pode estar vibrando nesse plano. Lembra que isso é uma onda, então eu tenho planos de vibração que podem existir ali dentro. E uma luz é chamada de natural quando eu tenho vários planos de vibração. Quando essa luz ela passa por um polarizador, não sei se vocês já viram a lente polarizada de óculos. A lente ela é polarizada porque ela serve, entre aspas, como um filtro para esses planos de vibração. Então, o polarizador, que pode ser uma lente, por exemplo,
ele permite a passagem de somente um plano de vibração da luz. Então imagina que a luz está passando adoidada por uma série de espaços. E aí ela chega num polarizador. O que o polarizador faz? Faz ela vibrar em um único plano de vibração. Esse plano de vibração foi representado por essa seta. Tudo bem? Agora, o que é uma substância que apresenta isomeria ótica? A substância que apresenta isomeria ótica é uma substância capaz de pegar esse plano de vibração e mover esse plano de vibração. Entende o que eu estou dizendo? Como assim? Eu tenho uma luz polarizada que está sendo movimentada nesse sentido. Se ela passa por um ambiente que tem isomeria ótica, olha o que ela faz. Não é uma onda a luz? Está vibrando assim. E aí o que acontece se ela passa por um ambiente oticamente ativo? O que acontece é que essa luz ela começa a vibrar num outro plano. Eu não estou dizendo que a luz se desvia, não estou dizendo que ela refrata. Eu estou dizendo que ela muda o seu plano de vibração quando ela passa por um ambiente que tem isomeria ótica. E aí, é claro que se você tiver um detector, esse detector ele consegue mostrar para a gente qual foi o ângulo de desvio do plano da luz. E aí, a gente pode ter diferentes desvios existentes. Então vem comigo para o quadro para você poder entender um pouco mais sobre esses desvios. Vamos lá. A gente pode ter o que a gente chama de destrógero. Professor, o que é isso? Destrógero. Destrogiro. Destro não é direita? Destrogiro é um desvio da luz para a direita. Eu não sei se inverte quando vocês estão me vendo, mas vou fazer para a minha direita, tá, gente? Eu sou destro e escrevo com essa mão. Então é como se a luz estivesse vibrando assim e ela fizesse isso daqui, ó. Ela desviou a luz, desviou o plano de vibração para a direita. Entende? Então, o que acontece nesse destrógero, que eu chamo carinhosamente de isômero D, é que a luz ela vai sofrer um desvio no seu plano de vibração, que é um desvio para a direita. Então, se essa daqui é a nossa referência, eu vou ter um desvio para a direita. Olha lá que beleza. Então, a gente teve um desvio num certo ângulo, que é um ângulo alfa, que foi para a direita. Tudo bem? Agora, e se o desvio da luz for para o outro lado? Eu vou ter um levógero. Eu vou ter um levógero. Levógero, para você lembrar que ele é para a esquerda, é só você lembrar de left, né? Lembra de left. O levógero, o isômero levógero, ele vai desviar a luz para a esquerda. Então, a vibração, o plano de vibração da luz é desviado para a esquerda. Olha que maravilha, povo, num ângulo que eu chamo de ângulo alfa. Tudo bem? Beleza? Tá, mas e aí, Alan? Quando é que a isomeria ótica ela vai acontecer? Bom, eu posso dizer para vocês que... vou botar até para ser mais direto e mais objetivo, vou botar assim, ó. Esta isomeria ocorre quando há um carbono em específico, que é carbono chamado de carbono quiral, também conhecido como carbono assimétrico, Lembra que a gente falou disso na nossa primeira aula? Carbono assimétrico é aquele carbono que só tem ligação simples e todo mundo que está preso nele é diferente entre si. Vou pegar um exemplo para vocês, que é um exemplo clássico, que é um exemplo do ácido lático. Por exemplo, se eu chegar para vocês e disser que eu tenho isso daqui, se eu chegar para vocês e colocar esse composto que aqui está, eu posso dizer que esse cara ele tem isomeria ótica. Por que ele tem isomeria ótica? Ele tem isomeria ótica porque nele existe um carbono que só tem ligação simples e que todos os ligantes presentes são diferentes entre si. Sacou? Então aqui a gente vai ter um carbono quiral.
Tudo bem? Então, quando tem carbono quiral, a gente tem esse tipo de isomeria. Sacou? Se você não assistiu a nossa primeira aula de química orgânica, sugiro a você voltar à matéria e assistir a primeira aula de química orgânica, onde eu defino o que é um carbono quiral. Show? Beleza, tá, mas por que Alan, esse cara vai sofrer isso? Porque quando a gente pega um carbono quiral, se ele só tem que ter ligação simples, ele é um carbono sp3. Então a sua geometria é uma geometria conhecida como geometria tetraédrica. Em outras palavras, ele vai ter esse desenho daqui. Em outras palavras, ele vai ter esse desenho de geometria que eu já fiz para vocês algumas vezes. E aí eu vou colocar para vocês os grupos que estão ligados àquele carbono para que a gente possa fazer uma análise aqui, ó. Ó, essa daqui é uma representação que a gente vai ter do nosso ácido lático, que é o composto que eu representei ali. Tá, essa daqui é uma representação possível, porém, se eu colocá-lo na frente do espelho, eu vou ter a imagem dele. O fato de ser assimétrico faz com que a imagem produzida seja diferente do objeto. Em outras palavras, eu posso contar para vocês que o que a gente vai produzir vai ser algo parecido com isso daqui, ó. Olha lá, imagem e objeto. Imagem e objeto. Esses dois caras, eles parecem iguais, mas eles são diferentes. É como se fosse uma mão como sendo a imagem da outra. As duas mãos é ótimo, né? As duas mãos são iguais? Não, cara. Tanto não são iguais que se você pegar uma luva de goleiro de mão direita, não encaixa direito na mão esquerda. A gente tem imagem e objeto que não são sobreponíveis. Então, de fato, a gente vai ter compostos diferentes. E a gente chama, quando isso acontece, quando a gente tem isômeros onde um é a imagem do outro, a gente chama esses caras aqui de enantiômeros. Enantiômeros acontecem quando a gente tem isômeros onde um é a imagem do outro. Alan, e se os isômeros não fossem um a imagem do outro? A gente chamaria de diastereoisômero. Então, enantiômero acontece quando um é a imagem do outro e diastereoisômero acontece quando a gente tem um não sendo a imagem do outro. Por exemplo, o isômero cis e trans, um não é a imagem do outro, então eles são diastereoisômeros. É uma palavra que eu já vi aparecer nas opções em questões. Tudo bem? Beleza? Agora repara, se por acaso, não dá pra gente saber qual é qual, mas se por acaso esse daqui for o isômero D, ou seja, se esse desviar a luz para a direita, a imagem dele necessariamente é desviada para a esquerda. Sempre assim. Se eu tenho um dos caras que desvia a luz para a direita, a sua imagem desvia a luz para a esquerda. Tudo bem? Tá, e aí, Alan? Vamos seguir nossa vida para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Tira um print. Tira um printzão. Belezura? Show? Ó, vamos seguir nossa vida aqui. Tá, mas e aí, Alan? E aí é o seguinte. Bom, existe uma coisinha que aparece com bastante frequente dentro de isomeria ótica, que é o seguinte. Vamos lá. Cálculo de isômeros. 2 pontos. Letra A. Oticamente ativos. E letra B. Cálculo de isômeros oticamente inativos. Professor, o que é isso? No primeiro caso, I-O-A, isômeros óticos ativos,
E no segundo, I, O, I. Isômeros óticos inativos. Alan, o que é isso? Vamos lá. Aqui a gente vai poder descobrir quais são as quantidades de isômeros que aquele cara pode apresentar, dependendo da quantidade de carbonos quirais que ele tem. Para você poder descobrir isso, é uma formulinha até que bem simples. No primeiro caso, é só você pegar 2 e elevar a letra N. O que é essa letra N? Essa letra N corresponde para a gente a quantidade de carbonos asterisco, que é a quantidade de carbonos quirais. Para você achar os isômeros óticos inativos, vai ser 2 elevado a N sobre 2. Ah, então, Alan, você está me dizendo que os isômeros óticos inativos são a metade dos ativos? Sim. Quando? Sempre. Esse N é a quantidade de carbonos quirais. Deixa eu explicar um pouco mais para vocês sobre essa fórmula. Repara, como cada carbono pode ser destrógeno ou levógeno, cada carbono tem 2 possibilidades de isômeros para poder assumir. É como se você falasse o seguinte: eu peguei o meu armário e eu tenho 2 blusas, 2 calças e 2 tênis para poder sair. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? 2 vezes 2 vezes 2. Agora, se eu falo que eu tenho 2 bonés, 2 blusas, 2 calças e 2 tênis para poder sair, como é que eu sei quantas possibilidades eu tenho de me vestir? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como cada carbono numa molécula pode ser destrógeno ou levógeno, para a gente poder descobrir quantos isômeros ativos tem, é só você fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes quantos carbonos quirais existirem lá dentro. Você está me entendendo? Fez sentido? E o que é isso de isômero ótico inativo? O isômero ótico ele é chamado de inativo quando a gente tem uma mistura chamada de mistura racêmica. Como assim, Alan? Mistura racêmica. Essa mistura ela acontece quando a gente tem 50% de um isômero destrógeno e 50% de um isômero levógeno. Ou seja, se em um recipiente eu pegar a metade dos isômeros que desviam a luz para a direita e a outra metade que desvia a luz para a esquerda, se a metade desvia para a direita e a metade desvia para a direita, a luz acaba passando sem sofrer desvio. Daí o lance de ser inativo. Como é de par em par que eu formo uma mistura racêmica, é por isso que eu pego o número de isômeros ativos sobre 2. Porque a cada um par, eu tenho uma mistura que é inativa. Tá, mas Alan, como é que a gente vê a aplicação sobre isso? Ué, a gente vê a aplicação sobre isso nesse cenário. Por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar a seguinte situação. COOH, C. Botar um cloro aqui. Vou colocar um hidrogênio aqui. Vou botar um carbono aqui. Vou colocar para vocês um hidrogênio para cima. Vou botar uma hidroxila para baixo. Vou colocar um CH2. Vou colocar aqui para vocês um OH. Aqui um hidrogênio. E vou botar na ponta um carbono com uma tripla para o nitrogênio. Vamos lá. Ó, o que eu quero fazer nessa molécula? Eu quero descobrir quantos isômeros óticos ativos existem e eu quero saber quantos isômeros óticos inativos existem. Vamos com calma? Primeiro, carbono com dupla nunca é quiral. CH2 nunca é quiral. Carbono com tripla nunca é quiral. Se você não sabe disso, assiste a nossa primeira aula de química orgânica que a gente fala sobre carbono quiral. Certo? Vamos lá. Esse carbono que está aqui, ele é quiral. Como é que eu sei disso? Todos os ligantes aqui são diferentes e eles só têm ligação simples. Ah, professor, não é tudo diferente não. Esse carbono é igual a esse. Não é assim que a gente vê. A gente tem que olhar o ligante como um todo. Como assim? Olha para cá. Para cima eu tenho um cloro, para baixo eu tenho um hidrogênio, para a esquerda eu não tenho carbono. Para a esquerda eu tenho COOH e para a direita eu tenho o porrolhão, que é todo o resto. Ou seja, esse carbono que está aqui
ele é um carbono quiral, coloca um asterisco nele. Olha aqui, esse daqui é a mesma coisa. Para cima H, para baixo OH, para a direita esse porrolhão, para a esquerda o porrolinho. É ou não é? Então todo mundo que está preso nele é diferente entre si, então posso colocar um asterisco e ser feliz. CH2 não é quiral e esse daqui também vai ser quiral. Ou seja, nessa molécula nós temos 3 carbonos quirais. Se eu tenho 3 carbonos quirais, para calcular isômeros óticos ativos, é só você botar 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então tem 8 isômeros possíveis aqui para essa molécula. E os inativos vai ser 2 elevado ao cubo sobre 2. Então isso daqui vai dar 8 sobre 2, 8 sobre 2 vai dar 4. Então essas são as nossas respostas. Tudo bem? Beleza? Tira o último printzão aqui. O último printzão. Show de bola? Maravilha. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo no coração de todos e todas. Uma ótima semana. Bom feriado segunda-feira. Beijos e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.